O ex-presidente inelegível e condenado Jair Messias Bolsonaro foi para o regime fechado. Então, acho que eu tenho que atualizar isso aí para o ex-presidente inelegível, condenado e preso, Jair Messias Bolsonaro, hein? A prisão preventiva foi causada por um vídeo do filho 01, Flávio Bolsonaro. Vamos ver tudo sobre isso agora no Plantão do Meteoro com a Sofia Labanca. Bora lá! Bom dia, Sofia. Vamos falar sobre a prisão preventiva ainda, mas na Superintendência da Polícia Federal, do Jair Messias Bolsonaro. O que é que causou esta prisão? Me conte. Pois é, Ana. Tecnicamente o Bolsonaro já estava preso, mas estava preso em prisão domiciliar, né? Por causa do processo por coação no curso do processo. Lá do Eduardo tentando usar o Trump como uma arma contra o Brasil. E isso levou junto com o Nicolas chamando o Bolsonaro para uma live no meio de uma manifestação. Isso acabou levando à primeira prisão preventiva do Bolsonaro, mas era uma prisão domiciliar, né? Ele estava preso numa mansão em Brasília paga com dinheiro público. A gente fica, tá, né? Melhor do que nada, mas agora a gente pode dizer que ele já está em regime fechado, porque ele foi preso na Superintendência da Polícia Federal agora na manhã do dia 22 de novembro, sábado. Aí a primeira dúvida que apareceu é: ok, essa prisão é o quê? É uma prisão preventiva? É uma prisão preventiva. Ainda não é a execução da pena. Mas o que motivou essa prisão preventiva? Ao que tudo indica, Ana, o que motivou essa prisão preventiva foi uma preocupação aí com perturbação da ordem pública causada por uma vigília que foi chamada para a frente da casa do Bolsonaro. Eles pensaram, putz, isso vai dar merda, é melhor a gente levar ele para regime fechado. E quem que chamou essa vigília? Foi o filho 01, Flávio Bolsonaro. E a gente tem o vídeo aqui do Flávio chamando as pessoas para essa vigília. Ou seja, esse vídeo que nós vamos mostrar agora, a gente pode dizer que foi o que causou a prisão do Bolsonaro. Vamos assistir? Bora. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Te espero lá, porque a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar. Te espero aqui. Que assim seja, meu amigo. Não, eu gostei muito que ele fala do cativeiro que o Brasil está agora. Querido, quem está em cativeiro é seu pai. Não é o Brasil, não. O Brasil está mais livre agora que o seu pai está em cativeiro. Pô, a Sofia aguentou a piada. Não, gente, o que eu vou dizer diante disso? Não, e é interessante que eles vão testando os limites, né? A gente já viu isso várias vezes. Eles vão testando os limites e vai lá e faz culto na casa no meio da prisão domiciliar e chama live com o Bolsonaro
com ele preso em domiciliar, e agora chama vigília e não sei o que mais. Eles vão testando os limites e uma hora esgarça, né, amigo? Vai esticando a corda, uma hora a corda estoura. E foi o que aconteceu. Vamos A questão é, para que lado a corda vai estourar? Eles estão apostando que eles vão testando os limites, até que a corda estoure pro lado deles, né? Quer dizer, pro nosso lado, né? Que a estoure pro nosso lado e eles consigam causar algum tipo de movimentação, seja por parte do gado deles lá, seja por parte de uma reação internacional do Trump, que consigam com isso se livrar. Mas a realidade que tem mostrado de novo e de novo e de novo é que tá estourando pro lado deles a corda. Quando eles Sim. testam os limites, a coisa piora para eles. Até quando a gente teve aí um vislumbre de que talvez eles tivessem se dado bem quando veio as tarifas lá do Trump, o tiro saiu totalmente pela culatra no lado deles, e até as tarifas do Trump acabaram ajudando mais o Lula, o governo Lula e o Brasil, não só o governo Lula, mas o Brasil, do que o próprio Bolsonaro. Vamos olhar o discurso desse vídeo do Flávio. Eu sei que a gente está aí, tá tirando sarro, que olha, toda hora os filhos estão ajudando aí a fazer o Jair se dar cada vez pior, né? Tanto o esperneio do Eduardo nos Estados Unidos, o Carluxo fazendo das coisas dele. O pobre do Jair Renan, assim, não tem nem efeito muito para isso, mas ainda dá tempo, Jair Renan, ainda dá tempo. Mas vamos olhar o discurso do Flávio nesse vídeo. Com todo o papo de Bíblia e de orar pela saúde, qual é a primeira coisa que ele fala? Você vai ficar parado ou você vai lutar? Ele já começa falando em luta. E que luta é essa que ele está chamando? Mais uma vez, o bolsonarismo colocando o seu gado, colocando os seus apoiadores, colocados aí em posição de fanatismo, de adoração, de descontrole, colocando eles como bucha de canhão, porque eles não podem ir lá, os filhos do Bolsonaro, os apoiadores, né, a cúpula ali, os de fato, né, políticos em torno dele, não podem ir lá e causar uma confusão para tentar tirar o Bolsonaro de lá, ou tentar proporcionar uma fuga, ou tentar impedir a prisão dele de alguma forma. O que eles fazem? Incitam a população, usam a população como bucha de canhão para que a população, né, que foi o que eles fizeram no 8 de No 8 de janeiro, janeiro. incitaram as pessoas para irem lá, fazerem a besteira em nome deles, e a população, os idiotas, irem lá e pagarem por aquilo que fizeram em nome da família Bolsonaro. E, de novo, o que estava rolando aí me chama muita atenção esse discurso. Ele abriu o discurso com a palavra luta, né? Com lutar. Já é uma chamada aí para um confronto na rotatória ali nas portas do condomínio do Bolsonaro. É claro que isso daí ia virar mais um acampamento golpista, ia virar, Uhum. né? Porque não era um ato, era uma vigília. Também tem isso, muito bem calculado para que isso tivesse um caráter de permanência, tivesse esse caráter de, olha, vamos parar aqui e vamos ficar aqui. Na porta do condomínio não ia funcionar, porque o condomínio ia dar problema, os vizinhos precisavam entrar e sair, eles não iam conseguir fazer de fato na porta, né, nem na porta da casa, porque não dava para entrar. Mas ali naquele ponto ali daria para fazer. Então já estava tudo construído para criar essa situação, não apenas de constrangimento para a polícia, no caso do cumprimento de uma ordem de cumprimento de sentença,
mas no sentido de provocar uma tensão que poderia descambar em violência, poderia descambar numa tentativa de fuga, poderia muito facilmente sair de controle. E, de novo, é por isso que a ordem de prisão em regime fechado, a gente está considerando assim preventiva, não é ainda o cumprimento da sentença, é por isso que essa ordem aconteceu e é por isso que essa ordem aconteceu de forma super discreta. O STF aí, né, no caso o Xandão, se mostraram muito atentos ao que estava acontecendo, porque isso daí poderia dar um ruim muito grande, de novo, não apenas para o Brasil, possivelmente até mesmo para o próprio Bolsonaro, sabe Deus o que ia acontecer com uma confusão dessas, e principalmente para os peixes pequenos aí, os peixes pequenos que iam tentar ser heróis, confiando na palavra do filho do mito, iam tentar ser heróis e iam causar algum tipo de confusão. Então, de novo, mais uma vez, o próprio discurso, eu acho importante a gente apontar isso. O discurso do Flávio não apenas justifica, né, o pedido de prisão como veio, como aconteceu, mas o discurso dele já deixa evidente quais eram as intenções dessa vigília. Abrir com luta eu achei muito, muito significativo, Sofia. Agora é interessante, Ana, você falar que eles tentam usar os seguidores deles como bucha de canhão, mas como os fizeram no Rio de Janeiro, mas o negócio é que deu errado nos dois casos, né? Uhum. Eles acabaram sendo responsabilizados pelo 8 de janeiro, ou pelo menos o Jair foi responsabilizado pelo 8 de janeiro no julgamento da trama golpista, por isso pegou 27 anos e 3 meses de prisão. Não só por isso, mas também por isso, né? E agora deu errado de volta. Foram tentar colocar eles na linha de fogo como bucha de canhão, e quem acabou preso na superintendência não foi ninguém que foi para tal vigília, não. Foi o Bolsonaro. Então, Justo, né? Que é o que é o justo. justo, o que é o justo. Agora, o que eu coloco aí, Ana, é que talvez seja na hora deles tentarem mudar de estratégia, porque não tá funcionando. Ou não, ou continue. Continue. Eu estava pensando bem nisso, assim, não muda não, né? Mas realmente nenhuma estratégia tem funcionado, até porque eles não são de fato grandes estrategistas, né, Sofia? Eles contam mesmo com esse tipo de retórica inflamada, com esse tipo de uso da população, com esse tipo de uso das crenças e da religião. E tudo isso já está completamente batido, se não para as pessoas, para o judiciário. Então, essas estratégias, de fato, elas já são batidas, reconhecidas, e que bom que não tem mais fruto, né? Que bom que não tem mais efeito, porque claramente, de novo, eles estão tentando, assim como tentaram, como o Eduardo tentou nos Estados Unidos, a interferência de um governo estrangeiro no Brasil para livrar o pai dele. Esse vídeo do Flávio é mais um esperneio. Eu ia dizer, muito me espanta o Flávio, que sempre é comentado como o cara mais ponderado, né? Eu mesmo já falei que o Flávio é mais cabeça em cima do pescoço, assim, né? Ele não vai fazer uma besteira. Fez. Pois é. Mas enfim, eu acho que eram essas informações. Ficamos por aqui, Ana? Ficamos por aqui, Sofia. A gente volta em instantes com mais notícias. Estamos acompanhando aí ao vivo essa prisão ainda preventiva em regime fechado do Jair Messias Bolsonaro. Bora lá. Bora lá.